Em 1950, Luxemburgo era um país dependente da siderurgia e mineração, com um crescimento pequeno e sem muitas perspectivas promissoras. Mas em apenas 60 anos, sua economia se transformou completamente. E hoje, eles são o maior centro financeiro da União Europeia e o segundo maior polo de fundos de investimento, somente perdendo para os Estados Unidos. No total, está sob sua administração cerca de 4 trilhões de euros, que é um valor 50 vezes maior que seu próprio PIB e mais que o da Itália. Além disso, em 2020, seu PIB per capita foi o maior do mundo, mais do que o dobro de nações como Noruega, Alemanha e Estados Unidos. Mas o que Luxemburgo fez para passar por tamanha transformação econômica ao longo desses anos e se tornar o centro financeiro da União Europeia? É isso que vamos ver nesse vídeo. Para entender sua economia, temos que voltar para 1912. Nessa época, Luxemburgo era um país que tinha muitas reservas de minério de ferro, localizadas no sul do país. E dessa forma, sua economia girava em torno disso. Cerca de 60% de toda a sua mão de obra industrial se concentrava na produção de aço, a partir desse minério. E foi nessa época que uma das maiores empresas do ramo do aço começava a surgir, a ArcelorMittal. Sua economia estava indo muito bem. Vários alemães e franceses imigravam para Luxemburgo, visando trabalhar em suas minas e siderúrgicas, e o país era visto como um lugar de oportunidades. Mas em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo Luxemburgo, e alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial, com novamente a Alemanha invadindo o país. Esses conflitos devastaram a nação, que teve um declínio enorme na produção de suas minas, além de uma infraestrutura seriamente danificada e com o desemprego crescendo muito rápido. E mesmo no pós-guerra, com suas exportações de aço aumentando para suprir a necessidade de reconstrução da Europa, sua economia estava crescendo muito abaixo dos níveis de seus países vizinhos. E nesse momento, ainda existia outro problema. As minas de minério luxemburguenses tinham um baixo teor de ferro, ou seja, eram de menor qualidade quando comparadas às de países como França, Brasil e Suécia, que agora começaram a tomar seu lugar quando o assunto eram minérios. E devido à importância das minas e siderúrgicas para o país, que contribuíam fortemente para sua economia e agora estavam em declínio, eles precisaram se reinventar. Foi em 1952, quando Luxemburgo foi escolhido para ser a sede da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que viria a se tornar a União Europeia como conhecemos hoje, que sua economia iria se transformar para sempre. Graças à sua localização geográfica no coração da Europa, estabilidade política, grande transparência, um ambiente muito favorável aos negócios, com um dos menores impostos da Europa para o setor financeiro, o país foi escolhido para sediar diversas instituições financeiras da União Europeia e atender os fluxos de capitais do bloco. O Banco de Investimento Europeu, Fundo de Investimentos Europeu e o Secretariado do Parlamento Europeu têm como sede Luxemburgo. Esse fator impulsionou a formação de um mercado bancário único, que teve que se adaptar para fornecer serviços financeiros em um ambiente multijurisdicional e multimonetário para toda a União Europeia, e começou a ganhar expertise nesse meio ao longo dos anos e se beneficiar com o crescimento do bloco. Pode-se dizer que o nível de integração econômica que a União Europeia tem hoje nunca teria sido atingido sem Luxemburgo. Além disso, bancos da Alemanha, Estados Unidos, Japão e muitos outros começaram a escolher a nação como base. Em 1970, haviam 37 bancos operando em Luxemburgo. Em 1980, esse número havia crescido para 108, com um banco da China estabelecendo sua primeira agência em uma nação estrangeira em Luxemburgo e adotando-o como base do seu centro de operações na Europa e um hub para os seus 6 maiores bancos. E assim,
Diversos outros países asiáticos e islâmicos seguiram esse exemplo. O país se tornou praticamente o polo financeiro asiático na Europa. Em 1970, a indústria de siderurgia representava 30% de seu PIB e o setor financeiro 5%. 50 anos depois, as siderúrgicas respondiam por 2% e o setor financeiro por 25%, e se tornando sua principal exportação. Hoje, com mais de 4.000 fundos de investimento, o país detém uma alta performance no segmento. Seu sistema financeiro agrega 27% de valor aos seus serviços, mais que o dobro que a Suíça e o Reino Unido. Além disso, a Bolsa de Valores de Luxemburgo é líder mundial quando se trata do mercado de títulos, que é um mecanismo de emissão de dívida usado por governos e empresas para se financiarem. Sua bolsa detém 40% de todos os títulos listados na Europa, e metade dos países do bloco anualmente emitem dívidas por meio de sua bolsa de valores. Vale ressaltar também que um fator que impulsionou o crescimento de Luxemburgo foi sua histórica política de imigração, que contribuiu com o aumento de sua força de trabalho e aquecimento de sua economia. Entre 2005 e 2015, sua população cresceu 23%, e hoje 46% dos residentes no país não têm a nacionalidade luxemburguense. Além disso, o investimento que o país veio fazendo em suas universidades, de cerca de 600 milhões de dólares anualmente, direcionado à pesquisa e desenvolvimento, contribuíram para o seu crescimento e alta performance no setor financeiro. Pode-se pontuar também que cerca de 40% do orçamento de seu estado é arrecadado pelo setor financeiro. Por isso, mesmo com impostos muito baixos, o enorme volume de capital que é direcionado para o país permite aos luxemburguenses uma alta estabilidade financeira e uma das menores dívidas da Europa, de cerca de 22% do valor de seu PIB. E com isso, eles investem na qualidade de vida de sua população por meio de uma educação pública e sistema de saúde público. De 1980 até 2000, o país cresceu cerca de 5% ao ano, mais que o dobro da média europeia e passando todos os países do continente, com exceção da Irlanda. Além disso, entre 1991 e 2014, seu PIB triplicou de tamanho, e ainda o país viu seu PIB per capita se tornar o maior do mundo no período. Atualmente, o Luxemburgo diversifica sua economia e se adapta aos novos tempos, incentivando seu setor de startups na área de finanças, chamadas de fintechs, criando diversas iniciativas, como a Tecnoport, criada pelo seu Ministério das Finanças, fornecendo todo o suporte para acelerar o desenvolvimento dessas empresas no país. Além disso, um setor que Luxemburgo vem investindo bastante é o espacial. Operando hoje 54 satélites para orbitar a Terra, eles são o segundo maior do mundo no segmento, e um dos pioneiros na mineração espacial de asteroides, com a criação de uma série de regulamentações para o setor e incentivos por meio da iniciativa do governo Space Resources Initiative, investindo 200 milhões de dólares em empresas relacionadas à mineração de asteroides. O setor espacial hoje representa somente 2% de seu PIB, mas vem crescendo em um ritmo muito acelerado. Dessa forma, ao longo dos anos, Luxemburgo atingiu uma notável transformação econômica, passando de um país dependente de mineração e siderurgia, sem grandes crescimentos, para o maior polo financeiro da União Europeia, sediando diversas importantes instituições financeiras desse bloco. Algo impensável para os luxemburguenses de 70 anos atrás. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei aí embaixo, se inscreva, compartilhe e o Instagram do canal está na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.